E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Que maravilha! Vocês não sabem como eu gosto desse momento, como eu gosto de estar aqui fazendo esses vídeos, conversando com vocês, né? E estou terminando aqui de tomar o meu café, né? Por falar em café, eu tenho certeza que eu estou falando para uma audiência que adora café, porque quem gosta de livro gosta de café, não tem jeito, né? E eu adoro café também, eu tenho um curso de barista, tenho máquina de café, tiro café de todo jeito. Mas eu queria fazer uma pergunta: vocês já tomaram café numa caneca de metal? Eu tenho essa mania de fazer isso às vezes, né? Café coado numa caneca de metal. E há muitos anos namorei com a menina que era do interior. E no interiorzão mesmo, sertão, e a avó dela me servia um café moído na hora numa canequinha de metal, né? E é duplamente mais revigorante, porque a caneca vem muito quente. Então você sente a quentura do café, né, não só ao ingeri-lo, né, mas na mão também. Então, assim, eu recomendo demais, adoro tomar café na caneca de metal, embora eu faça café expresso, faça tudo aí, eu acho insubstituível com a minha caneca aqui da Café Racer. Então, a gente vai fazer esse vídeo, né, um vídeo de seleção literária, 5 livros de guerra essenciais, né, na realidade, o título correto do livro seria 5 livros de história essenciais, né? Porque aqui a gente está falando de história, a mãe de todas as ciências humanas, na opinião, não só na minha opinião, mas na opinião de vários filósofos, inclusive Italiano Vico. E a história é muito importante, então eu coloquei 5 livros de guerra, porque a guerra, gostando ou não, ela exerce um fascínio sobre o ser humano, né? Então foi meio que um clickbait, mas não foi um clickbait mentiroso, porque infelizmente um homem define a sua história através da guerra. Então esses 5 livros essenciais de guerra são também 5 livros essenciais de história, né? Então, como foi só 5, eu preferi priorizar o século XX, principalmente as duas grandes guerras, né? E a Revolução Russa, que aconteceu entre elas, foi um vetor fundamental para a Segunda Grande Guerra, na minha opinião. E fiz uma seleção aqui com algumas menções honrosas e a gente vai começar essa resenha. Mas antes eu queria mandar um abraço para o inscrito Aldo Quaresma, né, que está sempre elogiando o canal, está sempre incentivando a gente e sugeriu o título desse vídeo, né, nos comentários, né, um grande abraço, Aldo, e queria mandar um abraço e um agradecimento para o Davi Vega, do canal Davi Vega, né, o canal do Davi é um canal maior que o meu. Semana passada ele nos recomendou o nosso canal, lá no canal dele. Para mim foi uma grande honra, porque eu gosto muito do canal dele, sempre assisto. É um canal de resenha com foco na investigação histórica, sociológica e antropológica, né? Então é um canal que entrega valor de verdade. Eu adoro o canal Davi Vega, né? Então queria agradecer ao Davi por ter recomendado o nosso canal. Se você gosta do Resenha Cult, vale a pena checar o canal Davi Vega, que provavelmente você vai gostar também, né? Então, vamos lá. Vamos que rufem os tambores. Começar a nossa seleção dos 5 livros de guerra essenciais, na realidade 5 livros de história essenciais. Então a gente vai começar por um único livro que não tem resenha no canal, dos 5, né? Catástrofe, do Sir Max Hastings. Esse livro aqui é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Então, falando do autor, o Sir, que ele tem o título de cavaleiro no Reino Unido, Max Hastings, ele era um jornalista, correspondente de guerra, historiador britânico, né? Foi correspondente da BBC muitos anos, cobriu a Guerra do Vietnã. Então, é um cara que tem uma vivência prática de guerra muito grande, apesar de não ser militar, né? E esse livro dele sobre a Primeira Guerra Mundial é referência. Então, assim, é um livro essencial. A Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que se pode dizer a respeito dela, é que ela recebeu esse nome após o advento da Segunda Guerra Mundial, né? Até a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial era conhecida como The Great War, a Grande Guerra, né? A guerra que queria acabar com todas as guerras. E não foi bem assim, né? Então, passados aí 30 anos, a gente teve a Segunda Guerra Mundial e vários personagens da Primeira Guerra a gente reviu na Segunda Guerra, né? Então aqui a Primeira Guerra é descrita de forma brilhante pelo historiador Max Hastings, e esse aqui é o primeiro livro de guerra e de história essencial, né? Falando rapidamente sobre a Primeira Guerra, foi um conflito provocado pelas ambições imperialistas, né, de várias facções de estados europeias, né? Então, de um lado você tinha a Tríplice Entente, que era basicamente a Inglaterra, a França e a Rússia, né? Posteriormente os Estados Unidos.
E do outro lado, a Tríplice Aliança, formada pelos estados mais centrais da Europa, né? A Alemanha, que já vinha em ascensão, uma corrida armamentista muito grande, e o Império Austro-Húngaro principalmente, né? Então a guerra começou nos Balcãs, né? Um aristocrata do Império Austro-Húngaro foi assassinado nos Balcãs, e os Balcãs, na época, eram um caldeirão étnico-cultural. A Rússia tinha muitas ambições nos Balcãs, né? Sempre teve. Se você quiser mais informação, veja a resenha do livro Crimeia, do Orlando Fiz, aqui no canal, na playlist História, né? Então a Rússia sempre usou essa questão dos cristãos orientais para encontrar justificativa para suas ambições territorialistas, né? Então tinha os eslavos lá nos Balcãs que eram cristãos orientais e conviviam junto com os muçulmanos, né? O Império Turco Otomano tinha parte dos Balcãs na época, né? E a Rússia meio que declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, e a Alemanha entrou também e começou, resumidamente, a Primeira Guerra Mundial. Então foi uma guerra terrível, uma carnificina, né? Por milhares de adventos tecnológicos novos, né? Foi talvez a guerra que tenha os adventos tecnológicos tenham tido mais impacto, porque hoje um profissional de guerra, um profissional militar, ele tem consciência que com a inovação tecnológica é preciso rever muito rapidamente todas as doutrinas de guerra, né? Naquela época, o avanço tecnológico do mundo, ele não acontecia na velocidade que acontece hoje. Então, os comandantes foram pegos desprevenidos. Então, é uma guerra que você encontra cavalaria convivendo com ninhos de metralhadoras, né? Que é uma coisa completamente incompatível, né? Cargas de cavalaria indo para cima de ninhos de metralhadora. Então, foi uma carnificina assim, terrível, uma guerra que foi usado muito gás, né? Gás como arma de guerra. E acabou que essa guerra é caracterizada pela guerra de trincheira, né? Os exércitos não conseguiam avançar, e a vida nas trincheiras era a rotina do soldado da Primeira Guerra Mundial. É uma vida extremamente insalubre, talvez tenha sido uma das guerras mais insalubres da história, né? Porque a vida nas trincheiras era terríveis. E a dificuldade de se avançar na guerra de trincheiras induziu a outro avanço tecnológico, foram os tanques de guerra, né? Desenvolvidos pelos sempre engenhosos britânicos, né? Com a participação do Winston Churchill, né? E o tanque de guerra foi desenvolvido como um couraçado, digamos assim, terrestre, né? E o projeto era tão secreto que no nome dos projetos tinha escrito tanques de água, né? Por isso que o nome prevaleceu, tanques, né? Então, a Primeira Guerra terminou com a derrota da Tríplice Aliança, né? Uma derrota humilhante, né? Para os alemães. Ficou um ressentimento muito grande entre os derrotados. O Império Turco Otomano, que já estava decadente, ele se desfez, e a Rússia, a dinastia dos Romanov também se acabou, né? Foi tomada pela Revolução Russa. Se você quiser mais informações sobre a Primeira Guerra, depois eu vou fazer uma resenha desse livro, é o único que não tem resenha no canal. Eu vou fazer uma resenha desse livro e falar melhor sobre a Primeira Guerra. Mas se você quer uma videoaula espetacular sobre a Primeira Guerra, eu recomendo o canal do Paulo Resulti, um canal fantástico, um canal gigante do YouTube, você deve conhecer já, é um canal de história fantástico, eu sempre assisto, adoro as aulas do Paulo Resulti, assisto muitas videoaulas dele. Então, se você quiser uma orientação, como eu ainda não fiz resenha da Primeira Guerra nem desse livro aqui no canal, se eu tivesse feito, eu recomendaria aqui o nosso canal. Como eu não fiz, eu recomendo o vídeo do Paulo Resulti, que é fantástico, muito bom mesmo, sobre a Primeira Guerra. Então a Primeira Guerra terminou, os Romanov caíram, né? E a Revolução Russa aconteceu na Rússia, né? Dando início à União Soviética, o que nos leva para o nosso segundo livro. Esse tem resenha no canal Rússia, do historiador inglês Anthony Beevor. Se você quiser mais informações sobre esse historiador, eu tenho uma playlist no canal chamada Anthony Beevor, com todos os livros dele que eu resenhei, e um vídeo de apresentação sobre ele, né? Eu sou alucinado, sou muito fã do Anthony Beevor, né? E é um historiador muito respeitado no mundo todo. Os livros dele, inclusive, são proibidos na Rússia, porque a Rússia é uma ditadura totalitária, né? Até hoje. E eles são proibidos porque falam a verdade, né? Então aqui você tem a Revolução Russa muito bem descrita. Eu estou apresentando esses 5 livros em ordem cronológica, né? Mais ou menos de acordo com a ordem que as coisas aconteceram. Então, depois da Primeira Guerra, você tem a Revolução Russa, né?
um evento extremamente satânico, é pouco para descrever o que foi a Revolução Russa, né? Então a Rússia já tinha várias células comunistas, né, de revolucionários socialistas, e essas células, toda a sociedade tem, elas funcionam como um vírus no organismo, que quando a imunidade baixa, esse vírus se aproveita para tomar conta. Então a Rússia ficou enfraquecida durante a Primeira Guerra Mundial, e os revolucionários, foi deflagrada a Revolução, em janeiro, né? E a Revolução, porque foi a Revolução Russa principal, foi a de janeiro, o Trotsky e o Lenin, que viriam depois a fazer a segunda revolução, a Revolução de Outubro, eles não estavam nem na Rússia. O Lenin estava na Alemanha e o Trotsky estava nos Estados Unidos. Então eles vieram às pressas para a Rússia e conseguiram ter protagonismo, desbancar os líderes da Revolução de Janeiro, ter protagonismo. Se você quiser mais informações, assista o vídeo do canal Resenha Cult, na playlist História ou na playlist Anthony Beevil, que eu falo desse livro aqui, falo da Revolução Russa, né? Eles conseguiram vencer arregimentando todo mundo, mentindo, prometendo mundos e fundos e depois matando todo mundo, para ser todo mundo que eles prometeram, todo mundo que os ajudou, que eles prometeram repartir depois o bolo, eles simplesmente mataram, né? Essa é a verdade. Tá descrita na nossa resenha, resumindo, né? Resumindo rapidamente. Então esse livro aqui é um livro de história e de guerra essencial, né? Rússia, de Anthony Beevil. Vamos para o livro número 3, mas antes eu vou dar um golinho na minha caneca de café. Vamos para o livro número 3. O livro número 3 tem resenha no canal. Segunda Guerra Mundial, de Anthony Beevil. É uma resenha no canal, uma resenha meio antiga, né? Tá meio tosca essa resenha, eu penso em refazer, porque eu falei pouco. Você vê que o livro é um calhamaço, né? Na época, quando eu comprei esse livro, eu já tinha lido os principais livros do Anthony Beevil. E a maioria desses livros eram da Segunda Guerra Mundial. Eu pensei, vou ler de novo da Segunda Guerra Mundial, um livro desse tamanho. E ele ficou uns 4 ou 5 anos na minha prateleira sem eu lê-lo, né? Até que na pandemia, no confinamento da pandemia, eu criei coragem e li do começo ao fim, e foi a melhor coisa que eu fiz. Esse talvez seja um livro essencial do Anthony Beevil, vem com vários elementos novos. Eu li sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre história a minha vida toda, e mesmo assim aprendi demais com esse livro aqui. Então esse livro aqui é um livro de história e de guerra essencial. Segunda Guerra Mundial, de Anthony Beevil, contendo de tudo que aconteceu. E o que é que ele traz de novo? Primeiro, ele derruba quaisquer dúvidas de que os nazistas e os comunistas começaram a Segunda Guerra como aliados, né? Então não foi só o Tratado de Não Agressão Ribbentrop-Molotov, não, foi muito mais, né? Eles começaram como aliados, eles iriam repartir a Europa até ser traídos pelo Hitler, né? Os comunistas, né? E a prova disso é que isso chegou a acontecer, né? O Hitler, quando invadiu a Polônia, o que provocou o início da Segunda Guerra, o Hitler invadiu a Polônia por um lado, e o Stalin invadiu pelo outro. A primeira coisa que os comunistas fizeram foi pegar as pessoas mais proeminentes na cidade, né, na Polônia, na cidade de Varsóvia, né, e na Polônia de uma forma geral, levar para uma floresta chamada Katyn e executar todo mundo, né? E eles negaram a autoria desse crime durante muitos séculos até se tornar irrefutável, as provas se tornarem irrefutáveis, né? Então aqui essa história que os comunistas acabaram com o fascismo, isso é mentira. Eles começaram a guerra como aliados, eles iam repartir a Europa. E entre o nazismo e o comunismo existem muito mais semelhanças do que diferenças, né? Então, assim, basta dizer que o Hitler se interessou por política após ir a uma reunião do Partido dos Trabalhadores, que depois viria a se tornar Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista. Partido dos Trabalhadores Alemães Nacional Socialista, abreviatura Partido Nazista. E não fico com raiva de eu falar isso, não. Está aqui na biografia do Hitler, por Joachim Fest. Está muito bem descrito aqui, não sei se eu vou achar. Biografia do Hitler por Joachim Fest, o maior especialista em nazismo do mundo. Ele cita muito bem, ele mostra a trajetória política do Hitler muito, muito bem. Então, assim, muitos historiadores consideram a Primeira e a Segunda Guerra a mesma guerra, né? Como se a Segunda Guerra fosse só uma continuação da Primeira Guerra. Na minha humilde opinião, não. Eu acho que os vetores que provocaram a Segunda Guerra foram diferentes dos que provocaram a Primeira Guerra. E o principal vetor que diferenciou uma guerra da outra foi a Revolução Russa, né? Então, a partir do momento que os bolcheviques estavam exterminando, matando as pessoas no leste europeu, isso gerou um pânico na Europa toda.
E esse pânico foi o principal responsável pela ascensão meteórica do Partido Nazista na Alemanha, né? Então, assim, eu não gosto muito de usar a lógica, é uma ferramenta inadequada para você se chegar a uma conclusão. Mas ela mostra que a abordagem lógica das coisas mostra que existem realmente coisas que estão fora do padrão. Então, você vê no caso da ascensão meteórica do Hitler e do nazismo, como é que o cara em 15 anos sai da miséria absoluta ao poder total de um país, né? Então, é uma coisa completamente fora do padrão. E a explicação para isso é que ele recebeu muito apoio financeiro, muito apoio político, e ele foi movimentado, ele foi alavancado pelo pânico que existia na Europa, pelo massacre que os bolcheviques estavam fazendo no leste europeu. E o que mais que esse livro traz de novo em relação aos livros da Segunda Guerra Mundial? Ele fala da Revolução Chinesa, da Guerra Civil Chinesa, da Revolução Chinesa, né? A queda do Chiang Kai-shek, né? E a ascensão do Partido Comunista Chinês está no poder até hoje. Então, para isso serve a mesma máxima que eu falei, né? Então, as células comunistas, elas existem lá, espera até o organismo ter uma baixa de imunidade para assumir o poder. Então, os chineses, os comunistas chineses, fizeram na China a mesma coisa que os comunistas russos fizeram na União Soviética, né? Se aproveitaram da fragilidade da Segunda Guerra, que a China foi invadida pelo Japão, e o Mao Zedong, que começou, que foi teve muito perto do extermínio, estava em muita desvantagem, conseguiu regimentar, e contra todas as probabilidades conseguiu ganhar a guerra e expulsar o Chiang Kai-shek para a ilha de Formosa, conhecida depois como Taiwan, né? Então, e o Antônio Beeville, quem conhece sabe que ele alterna macroanálise, política, sociológica, com microanálise, né? O cotidiano mesmo das pessoas que viveram essa realidade. Então aqui ele não nos poupa de detalhes sórdidos da guerra, né? Parece muita coisa que eu não tinha visto antes, né? Que os japoneses cometiam canibalismo nas ilhas do Pacífico. Tem uma resenha minha desse livro aqui, só que a resenha é antiga, eu poderia ter feito essa resenha melhor. Então a minha ideia é ocultar aquele vídeo e refazer essa resenha desse livro do Antônio Beeville, que é um livro fantástico, né? Enorme. É bom ter um livro desse na sua casa, porque se entrar um ladrão, vira uma arma. Você pode jogar na cabeça dele, que o livro é muito, muito grande. Mas é muito bom, pessoal. Não tenha medo de ler um livro desse, não, porque você bota aí, sei lá, 20 páginas por dia, não precisa se apressar. Um mês, 2 meses, você termina de ler. E vale muito a pena. Esse livro é muito, muito bom, imperdível. Eu sou muito grato por tê-lo lido. Então a gente vai para o nosso quarto livro, que também tem resenha no canal, que é O Esplêndido e o Vil. Esse livro é maravilhoso de ser lido, né? Eu fiz a resenha esse ano, já 2025, acho que foi em janeiro. E me surpreendeu, né? Eu poderia preencher essa lista toda só com o livro do Antônio Beeville, mas esse livro aqui é extremamente acessível. Ele mostra exatamente o período ali, The Darkest Hour, como chamam os ingleses, né? O período que a Inglaterra ficou lutando sozinha contra o nazismo no começo da Segunda Guerra, e as dificuldades terríveis enfrentadas pelo Winston Churchill, né? Para manter o país arregimentado, unido, e ao mesmo tempo conseguir resistir àquela opressão terrível que ele estava sofrendo, e contra todas as probabilidades ele conseguiu, né? Então esse livro é extremamente inspirador, a leitura é extremamente acessível, e deixa eu botar minha caneca aqui, esfriou o café mesmo. Então ele pega exatamente esse período, mas assim, se você quiser ter mais profundidade, eu recomendo a biografia do Churchill, né, pelo Martin Gilbert. Essa biografia do Churchill em 2 volumes, ela tem resenha no canal. Se você quiser, não está com tempo para ler agora, veja pelo menos a resenha, né, que você já tem ideia. Quando é livro de história, eu faço a resenha. Quando é romance, literatura, eu procuro não dar spoiler, mas livro de história não, eu falo o livro. Então é melhor do que, se você não pode ler agora, você vê a resenha, né, já tem acesso a algum tipo de conhecimento, pelo menos na minha visão. E aqui, se você quiser se aprofundar mais, a biografia do Churchill. Se não, o momento mais importante da vida do Churchill, que entrou para a história, que ele foi mais decisivo, foi aqui. Eu esqueci de falar que na Primeira Guerra Mundial o Churchill já era ministro do Lorde do Almirantado, né, que é como se fosse ministro da guerra da Grã-Bretanha, e ele quase destruiu a carreira dele porque tentou tomar o Estreito de Dardanelos, né, aquela península lá que determina o Estreito de Dardanelos, né, no Império Turco-Otomano, que hoje é a Turquia, né. E ele subestimou a resistência turca e foi um moedor de carne, uma carnificina enorme. Os ingleses tiveram que se retirar, e acabou que isso quase acabou. O Churchill foi demitido por incompetência na Primeira Guerra, né?
Então, o homem mais importante, isso é muito inspirador, o homem mais importante da história do Ocidente, né, que mostrou força, mostrou coragem, mostrou inteligência para resolver um problema que parecia insolúvel na Segunda Guerra, ele foi demitido por incompetência na Primeira Guerra Mundial. Né? E aqui você vê o melhor momento dele. Mas se você quiser se aprofundar mais, eu recomendo a biografia do Churchill em 2 volumes, que tem resenha aqui no canal. Né? Por fim, o último livro, que tem resenha no canal também, não poderia deixar de ser Berlim, 1945. Né? Esse livro aqui, inclusive eu vi esse livro numa lista de 100 livros que você não pode deixar de ler, 100 livros assim de qualquer título, né? Sem restrição nenhuma, e mistura romance com literatura, com tudo. E esse livro está no meio. Então esse livro é proibido na Rússia também, que ele mostra os crimes cometidos pelo Exército Vermelho, né, ao entrar na Alemanha, né? Mas quando ele fala Stalingrado, a Alemanha entra na Rússia, ele fala dos crimes do exército alemão também. Então é um historiador imparcial, é um historiador sério, imparcial, ele apenas relata a verdade, né? E no lado alemão ele relatou também. Então aqui, em 1945, é a queda, né? A queda. Então ele mostra o avanço do exército russo em direção a Berlim, né? E os últimos momentos de Hitler. E esse livro é fantástico, de todas as formas. É um livro de história fantástico. Para você ler, você não consegue largar. Se você quiser mais informação, tem uma resenha completa aqui no canal, Resenha Cult. Então, vamos lá. Catástrofe do Max Heschinger. Catástrofe do Max Heschinger. Rússia, do Anthony Beevor. Segunda Guerra Mundial, do Anthony Beevor. O Splendid View, do Eric Larson. E Berlim, 1945, do Anthony Beevor. Esses são meus 5 livros de guerra essenciais. São 5 livros de história essenciais. A gente focando na Primeira e na Segunda Guerra. Né? A gente focando na Primeira e na Segunda Guerra. E assim, eu poderia, tem milhares de livros de guerra aí, eu poderia, só do Anthony Beevor tem vários outros livros fantásticos, como por exemplo Stalingrado poderia muito bem estar nessa lista, só que eu acho que a nível básico é muito mais importante conhecer o momento que o Churchill enfrentou na Inglaterra e ter acesso ao que aconteceu em Stalingrado pela Segunda Guerra Mundial, do que ler o livro Stalingrado. Então aqui é o seguinte, como complemento para esse livro aqui, eu gosto muito desse livrinho aqui do Joaquim Fesch, o mesmo que escreveu a biografia do Hitler, considerado um dos maiores especialistas em nazismo da história, do Bunker de Hitler. Esse livrinho aqui foi que deu origem ao filme A Queda, né? Um filme fantástico, imperdível, um filme de história imperdível, né? Se você não assistiu esse filme, assista. Então são os últimos momentos do Hitler lá no bunker, né? O bunker é uma estrutura de concreto subterrâneo que ele construiu em Berlim para resistir quando os russos entrarem, existiu o avanço russo, né? Tentar resistir. Como não conseguiu, ele cometeu o suicídio lá no bunker, né? Matou a sua cadela, a Blonde, matou a Eva Braun, sua companheira, e se matou, e depois os corpos foram cremados. Né? Tem várias teorias da conspiração com outras histórias, mas com outras versões do que aconteceu, mas a versão mais aceita é essa, né? E esse filme aqui é fantástico, mostra a intimidade, né? O Joaquim Fesch, para escrever esse livro aqui, ele pegou vários depoimentos, pegou o depoimento principalmente da sua secretária, Traud Júnior, mas entrevistou todos que passaram por lá, inclusive Albert Speer, né? Todos que passaram pelo bunker, ou que participaram desse momento de alguma forma, e que ainda estavam vivos. Então, um documento espetacular, porque praticamente todo mundo morreu, não tem mais ninguém vivo, né? Então, foi muito bem documentado, né? E a gente tem aqui esse filme fantástico. E tudo isso, de certa forma, está contido aqui, né? Então, eu indiquei 5 livros, mas se você quiser se aprofundar mais, né? Ascensão do Nazismo, você vê a biografia do Hitler por Joaquim Fesch, que tem resenha no canal, né? A queda de Berlim, a término da Segunda Guerra Mundial, você vê esse aqui, Berlim 1945, mas tem também no bunker de Hitler, né? Tem o filme A Queda, né? E assim, tem um livro aqui, uma versão honrosa, né? Esse cara aqui, Victor Davis Hanson, é um comentarista, ele tem um canal de YouTube fantástico, né? Ele tende mais para o conservadorismo. E ele escreveu esse livro aqui, eu tive uma certa dificuldade de ler, porque o que o livro tem de bom, ele tem de analítico. É um livro com uma dose de estatística muito grande, né? O cara dá um olhar muito mais preciso sobre os eventos da Segunda Guerra Mundial.
Então isso aqui é meio que uma menção honrosa, né? Eu li esse livro aqui faz uns 5 anos, mais ou menos, foi 2020 por aí, e, e é meio que uma menção honrosa, né? Eu acho que não tem esse livro em português, se eu não me engano, eu procurei uma vez, não achei, não sei se já foi publicado, mas eu li essa versão em inglês aqui e também, pô, um livro fantástico. E tem muitos outros livros aí, né? Pô, tem que não acaba mais. Aqui no canal tem resenha de vários livros de guerra que não estão aqui. Tem Creta, tem resenha de Creta, tem resenha de Stalingrado, tem resenha de Spandau, do Albert Speer, que está relacionado, né? Tem resenha pô, tem vários, a máfia dos bombardeios, então tem muitos livros de história, que infelizmente o homem define a sua história pela guerra, né? Então os livros de história acabam sendo livro de guerra também, infelizmente. Então a partir dessa seleção literária, podem ter vários desdobramentos, né? Então, eu sempre digo que esse canal é um canal de troca, né? Então, eu adoro saber, aprender as coisas aqui também. Então, eu queria que você, inscrito, desse as suas impressões nos comentários, por favor. Diga que se você fosse fazer uma seleção de 5, quais livros seriam, dentre os que você leu, né? Para ver se tem algum que eu não li, para ver se tem algum que vale a pena ser resenhado, com certeza deve ter, né? Porque tem escritos aqui que são extremamente eruditos, eu já percebi. Então deixe nos seus comentários que lista você faria. Eu preferi priorizar a Primeira e a Segunda Guerra, que é a mais importante, e a Revolução Russa, né? Que nós estamos sentindo os efeitos desses eventos até hoje, né? Esses efeitos foram decisivos para tudo que está acontecendo hoje, né? Para toda a geopolítica dos dias atuais. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, colocando ponto final nessa resenha. Muito obrigado pela sua companhia. E um grande abraço. Não se esqueça de experimentar um café coado numa caneca de metal. É duplamente mais revigorante. Um grande abraço.